Helena Vidor ajeitou o blazer preto enquanto atravessava o saguão imponente da Faculdade de Direito da UFRGS. Seus saltos ecoavam pelo piso de mármore enquanto ela seguia em direção ao auditório principal, onde ministraria sua aula inaugural do semestre sobre Direito Civil. Aos 35 anos, ela havia conquistado respeito e admiração no meio acadêmico, mas seu coração carregava um peso que nem mesmo suas conquistas profissionais conseguiam aliviar. Em seu apartamento no elegante bairro Moinhos de Vento, a primeira discussão séria com Tiago Bertolucci ainda ecoava em sua mente. Tinha acontecido na noite anterior, após mais uma tentativa frustrada de gravidez. 5 anos de casamento, 5 anos de sonhos cada vez mais distantes. "Não há nada de errado comigo, Helena", Tiago havia declarado, sua voz carregada de uma certeza arrogante que a machucava mais do que qualquer grito. "Os Bertolucci sempre foram conhecidos por sua fertilidade. Meu pai teve 4 filhos, meu avô teve 6. É uma questão de genética." Helena respirou fundo, tentando manter a compostura diante de seus alunos que começavam a entrar no auditório. Como professora de Direito das Famílias, ela conhecia bem as complexidades das relações familiares modernas, mas sua própria situação parecia um nó impossível de desatar. "Professora Vidor", uma aluna do primeiro ano a chamou, trazendo-a de volta ao presente. "A senhora está bem?" "Sim, Clara, obrigada", Helena respondeu com um sorriso ensaiado, o mesmo que usava para mascarar suas dores nos eventos sociais que frequentava ao lado do marido, um dos advogados empresariais mais prestigiados de Porto Alegre. O casamento de Helena e Tiago era visto como perfeito pela alta sociedade gaúcha. Ele, herdeiro de um dos maiores escritórios de advocacia do sul do país, com um patrimônio estimado em 15 milhões de reais. Ela, professora universitária brilhante, com doutorado em Direito pela Sorbonne. Moravam em um apartamento de luxo com vista para o Guaíba, frequentavam os melhores restaurantes da cidade e eram presença constante nos eventos mais exclusivos. Mas, por trás das aparências cuidadosamente mantidas, as rachaduras começavam a se aprofundar. A obsessão de Tiago pela paternidade havia se transformado em uma fonte constante de tensão. Cada mês sem sucesso era seguido por indiretas cada vez menos sutis sobre a incapacidade de Helena. Naquela tarde, após sua aula, Helena decidiu fazer algo que vinha adiando há meses. Dirigiu seu BMW até uma clínica de reprodução humana no bairro Bela Vista, uma das mais conceituadas da capital gaúcha. Não havia contado a Tiago sobre a consulta. Ele já havia deixado claro sua posição sobre exames médicos. "Senhora Bertolucci", a recepcionista a chamou, e Helena sentiu um aperto no peito ao ouvir o sobrenome do marido. Por quanto tempo mais ela carregaria aquele nome? A consulta com a doutora Martina Kern foi reveladora. Após uma bateria inicial de exames, não havia nenhuma indicação de problemas de fertilidade em Helena. "Para um diagnóstico completo", explicou a médica com delicadeza, "seria importante que seu marido também realizasse alguns exames." Helena segurou as lágrimas enquanto dirigia de volta para casa. O sol se punha sobre o Guaíba, pintando o céu de Porto Alegre com tons de laranja e rosa, uma beleza que contrastava com a tempestade em seu interior. Como convencer Tiago a fazer os exames sem ferir seu orgulho? Como fazê-lo ver que não era uma questão de culpa, mas de encontrar uma solução juntos? Ao chegar em casa, encontrou Tiago em seu escritório, imerso em processos como de costume. Seu império jurídico estava em constante expansão, e ele passava cada vez mais tempo trabalhando. Helena às vezes se perguntava se essa dedicação obsessiva ao trabalho não era uma forma de fugir dos problemas em casa. "Precisamos conversar", ela disse, parada à porta do escritório. Tiago ergueu os olhos dos documentos, sua expressão já demonstrando impaciência. "Sobre? Fui a uma clínica hoje", Helena começou, sentindo o coração acelerar. "Fiz alguns exames e..." "Você o quê?" Tiago a interrompeu, sua voz cortante como gelo. "Sem me consultar?" "Eu precisava saber, Tiago. Nós precisamos saber. E os resultados mostram que não há nada de errado comigo." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Tiago se levantou lentamente,
seus olhos fixos em Helena com uma frieza que ela nunca havia visto antes. Então você foi sozinha fazer exames para provar que o problema é meu? É isso? Depois de 5 anos de casamento, você ainda não entende nada sobre honra familiar? Não se trata de honra, Tiago. Se trata de nós, do nosso sonho de ter filhos. Por que você não pode ao menos considerar... Chega! A voz dele ecoou pelo apartamento. Você ultrapassou todos os limites. Primeiro me questiona. Agora vai pelas minhas costas fazer exames? O que mais você tem feito sem meu conhecimento, Helena? Naquele momento, algo se quebrou dentro dela. Não eram apenas as palavras dele, mas a completa falta de empatia. A recusa em sequer considerar a possibilidade de estar errado. Helena percebeu que estava diante não apenas de um homem orgulhoso, mas de alguém incapaz de enfrentar suas próprias fragilidades. Vou dormir no quarto de hóspedes hoje, ela disse, sua voz surpreendentemente firme. Amanhã podemos conversar com mais calma. Mas ambos sabiam que aquela noite marcava um ponto sem retorno. As máscaras haviam caído, e o casamento perfeito que Porto Alegre tanto admirava começava a revelar suas fraturas irreparáveis. A manhã chegou com uma neblina típica do inverno porto-alegrense, envolvendo os prédios do Moinhos de Vento em um manto cinzento. Helena acordou com os olhos inchados no quarto de hóspedes, o corpo dolorido de uma noite mal dormida. O som da porta do apartamento se fechando indicou que Tiago já havia saído para o escritório, provavelmente sem tomar café da manhã, como fazia sempre que brigavam. Ela se levantou e caminhou até a janela, observando a cidade que despertava lá embaixo. As árvores da Praça Maurício Cardoso balançavam suavemente com a brisa fria, e Helena sentiu um calafrio que não tinha nada a ver com a temperatura. A decisão que precisava tomar pesava em seus ombros como um manto de chumbo. Naquela manhã, ao chegar à faculdade, encontrou sobre sua mesa um convite para participar de um simpósio sobre direitos reprodutivos que aconteceria no final do mês. Em outras circunstâncias, teria apenas mais um compromisso acadêmico, mas naquele momento pareceu um sinal do destino. Os dias que se seguiram foram marcados por um silêncio ensurdecedor no apartamento. Tiago chegava cada vez mais tarde, sempre com a desculpa de uma reunião importante ou um caso complexo para resolver. Helena se dedicava ainda mais às suas aulas e à preparação para o simpósio, buscando na academia o refúgio que seu lar já não oferecia. Foi durante uma dessas noites solitárias que o e-mail chegou. A doutora Martina Kern havia enviado os resultados completos dos exames de Helena, confirmando sua plena capacidade reprodutiva. Anexo ao relatório, havia uma lista de opções para tratamentos de fertilidade, incluindo a possibilidade de inseminação artificial. Helena ficou horas olhando para aquele e-mail, as possibilidades dançando em sua mente como folhas ao vento. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu uma pontada de esperança, mesmo que misturada com uma profunda tristeza. Seu sonho de ser mãe ainda era possível, mas talvez não ao lado do homem que escolhera para compartilhar sua vida. Na manhã seguinte, Tiago a surpreendeu no café da manhã. Estava impecavelmente vestido em seu terno italiano, como sempre, mas havia algo diferente em sua expressão. Precisamos conversar, ele disse, sentando-se à mesa de mármore da cozinha. Falei com o meu advogado ontem. Helena sentiu o coração parar por um instante. Seu advogado? Sim. Acho que chegamos a um ponto sem retorno, Helena. Você claramente não confia em mim. Não respeita minhas convicções. E eu preciso de alguém que entenda a importância da tradição familiar. As palavras a atingiram como bofetadas, cada uma mais dolorosa que a anterior. Não eram apenas as palavras em si, mas a frieza com que eram ditas, como se estivesse discutindo mais um de seus casos empresariais. Você pode ficar com o apartamento, ele continuou, sua voz metódica e controlada. Considere como uma compensação pelos anos que perdeu comigo. Meu advogado entrará em contato com você ainda hoje para acertar os detalhes. Helena observou o homem à sua frente, procurando vestígios do Tiago por quem se apaixonara anos atrás. Onde estava aquele jovem advogado idealista que a conquistara com discussões apaixonadas sobre justiça social durante os intervalos no fórum? Em seu lugar, havia apenas uma casca vazia,
preenchida por orgulho e preconceitos arraigados. Você nem ao menos vai considerar fazer os exames? Ela perguntou, sua voz quase um sussurro. Não há necessidade, ele respondeu, levantando-se. Como disse, o problema nunca esteve comigo. E agora, se me der licença, tenho uma reunião importante no escritório. Quando a porta se fechou atrás dele, Helena permaneceu sentada, olhando para sua xícara de café intocada. As lágrimas que havia segurado durante toda a conversa finalmente começaram a cair silenciosas, como a neblina que ainda pairava sobre a cidade. Naquela tarde, após suas aulas, Helena caminhou pelo Parcão, o tradicional parque do bairro Moinhos de Vento. Observou as famílias que passeavam, as crianças que brincavam, os casais de idosos que caminhavam de mãos dadas. Toda uma vida que ela havia sonhado, desmoronando como um castelo de cartas. Mas em meio à dor, algo começava a despertar em seu interior. Uma força que ela não sabia que possuía, uma determinação que nascia das próprias cinzas de seu casamento. Se Tiago escolhia viver em negação, ela escolheria viver em verdade. Se ele se recusava a enfrentar a realidade, ela a abraçaria com todas as suas consequências. Sentada em um dos bancos do parque, Helena abriu novamente o e-mail da doutora Kern em seu celular. As opções de tratamento não pareciam mais tão assustadoras. Talvez fosse hora de considerar um caminho que nunca havia imaginado para si: a maternidade independente. O sol começava a se pôr quando ela finalmente voltou para casa. O apartamento, que antes parecia uma prisão dourada, agora se apresentava como um novo começo. As paredes que testemunharam tantas discussões silenciosas poderiam, um dia, ecoar com risos infantis. Não da maneira que ela havia planejado, mas talvez de uma forma ainda mais significativa. Naquela noite, enquanto organizava alguns documentos para enviar ao advogado, Helena encontrou o convite para o simpósio sobre direitos reprodutivos. Em 2 semanas ela estaria lá, não apenas como professora, mas como uma mulher em busca de seu próprio caminho para a maternidade. O centro de eventos do Hotel Sheraton, no coração do bairro Moinhos de Vento, estava repleto de profissionais do direito para o Simpósio Internacional de Direitos Reprodutivos. Helena ajustou o microfone em sua blusa, revisando mentalmente os tópicos de sua palestra. 2 semanas haviam se passado desde a conversa que selou o fim de seu casamento, e os papéis do divórcio já estavam em andamento. O mediador da mesa apresentou: com grande honra, recebemos a professora doutora Helena Vidor, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que falará sobre novos arranjos familiares e direitos reprodutivos no século XXI. Enquanto caminhava até o púlpito, Helena sentiu os olhares curiosos da plateia. Nos últimos dias, os corredores da faculdade e os círculos sociais de Porto Alegre não falavam de outra coisa além de seu divórcio com Tiago Bertolucci. As especulações corriam soltas, mas ela mantinha a cabeça erguida, recusando-se a alimentar o círculo de fofocas da elite gaúcha. Boa tarde a todos, ela começou, sua voz firme ecoando pelo auditório. O conceito de família tem evoluído significativamente nas últimas décadas. Hoje, discutiremos como o direito se adapta às novas realidades e possibilidades que a medicina reprodutiva nos apresenta. Durante sua apresentação, Helena notou um homem na primeira fileira que tomava notas com atenção especial. Diferente dos outros participantes que alternavam olhares entre ela e seus celulares, ele parecia genuinamente absorvido por cada palavra. Após a palestra, durante o coffee break, o mesmo homem se aproximou. Professora Vidor, doutor, Rafael Azambuja. Ele se apresentou estendendo a mão. Sua palestra foi brilhante, especialmente a parte sobre a autonomia reprodutiva feminina. Helena sorriu, percebendo a sinceridade no elogio. Rafael tinha um ar diferente dos advogados que ela costumava encontrar nos eventos jurídicos de Porto Alegre. Seu terno bem cortado não ostentava marcas caras, e seus olhos castanhos transmitiam uma serenidade que contrastava com a habitual arrogância do meio. Obrigada, Dr. Azambuja. O senhor trabalha com direito de família? Por favor, me chame de Rafael. Ele sorriu.
Na verdade, sou especialista em direito médico. Trabalho principalmente com casos envolvendo reprodução assistida e questões bioéticas. A conversa fluiu naturalmente enquanto caminhavam pelo salão. Rafael contou sobre seu trabalho como consultor jurídico de várias clínicas de reprodução assistida do sul do país e como se dedicava a garantir que os direitos dos pacientes fossem respeitados em todas as etapas do processo. Sabe, professora, ele comentou, pegando uma xícara de café. Sua abordagem sobre a maternidade independente me interessou particularmente. Tenho acompanhado um número crescente de mulheres que optam por esse caminho. Helena sentiu seu coração acelerar levemente. Era como se o universo estivesse conspirando para colocar as pessoas certas em seu caminho exatamente quando precisava. Confesso que é um tema que tem ocupado muito meus pensamentos ultimamente, ela respondeu, surpreendendo-se com sua própria sinceridade. Rafael a observou por um momento, como se ponderasse suas próximas palavras. Perdoe-me se estou sendo intrometido, mas li sua tese de doutorado sobre direitos reprodutivos. Sempre admirei sua perspectiva sobre a autonomia feminina nas decisões reprodutivas. Se algum dia precisar de orientação jurídica nessa área, bem, seria um prazer ajudar. Antes que Helena pudesse responder, foram interrompidos por uma colega da Faculdade de Direito. Quando conseguiu se desvencilhar da conversa, Rafael já havia sido chamado para sua própria apresentação. No entanto, sobre sua xícara de café abandonada estava seu cartão. No final daquela tarde, enquanto dirigia de volta para casa, Helena refletia sobre os eventos do dia. O cartão de Rafael pesava em sua bolsa como uma possibilidade, um caminho que começava a se desenhar em sua mente com cada vez mais clareza. Ao chegar em seu apartamento, encontrou um e-mail da Dra. Kern, a médica da clínica de reprodução. Era um lembrete sobre a consulta de acompanhamento que havia marcado antes de todo o turbilhão com Tiago começar. Por um momento, seu dedo pairou sobre o botão de cancelar, mas algo a impediu. Sentada em sua varanda, observando as luzes da cidade se acenderem uma a uma, Helena pegou o cartão de Rafael. O papel tinha uma textura agradável, e seu design simples, mas elegante, dizia muito sobre seu dono. Abaixo do nome e da especialização, havia um número de celular anotado à mão com uma pequena mensagem: para quando precisar conversar sobre novos caminhos. O vento frio que soprava do Guaíba bagunçou seus cabelos, mas pela primeira vez em semanas, Helena não se sentia à deriva. As palavras de sua própria palestra ecoavam em sua mente. O direito de constituir família não está limitado aos modelos tradicionais. Cada pessoa tem o direito de buscar sua realização pessoal da maneira que melhor lhe convier. Naquela noite, antes de dormir, Helena fez duas coisas. Confirmou sua consulta com a Dra. Kern e salvou o número de Rafael em seu celular. O futuro ainda era incerto, mas pela primeira vez em muito tempo a incerteza não a assustava. Pelo contrário, parecia cheia de possibilidades. A clínica de reprodução humana no bairro Bela Vista estava mais movimentada do que na primeira vez em que Helena a visitara. Sentada na sala de espera, ela observava os outros pacientes, casais ansiosos, mulheres sozinhas como ela, cada um carregando suas próprias histórias e expectativas. Senhora Vidor, a secretária a chamou e Helena notou como seu próprio sobrenome soava diferente agora, livre do peso do Bertolucci, que carregara por 5 anos. A doutora Kern a recebeu com um sorriso acolhedor. Helena, que bom vê-la novamente. Como está se sentindo? Honestamente, nervosa, mas decidida, Helena respondeu, ajeitando-se na cadeira. Muita coisa mudou desde nossa última consulta. A médica ouviu atentamente enquanto Helena explicava sobre seu divórcio em andamento e sua decisão de prosseguir sozinha com o tratamento. Não mencionou a recusa de Tiago em fazer os exames. Algumas feridas ainda estavam muito recentes. Bem, Helena, vamos revisar suas opções. A Dra. Kern começou, abrindo uma pasta com os resultados dos exames anteriores. Seus exames continuam excelentes e você está em uma idade muito boa para o procedimento. Podemos começar quando você se sentir pronta. Helena respirou fundo. Na verdade, doutora, há uma questão legal que eu gostaria de esclarecer primeiro.
Conheci um advogado especializado em direito médico no simpósio da semana passada. Doutor Rafael Azambuja, a médica completou com um sorriso. Ele presta consultoria para nossa clínica há anos. É um dos melhores profissionais da área. Aquela coincidência fez Helena sorrir. Exatamente. Acho que seria prudente ter uma orientação jurídica adequada antes de começar o processo. Saindo da clínica, Helena pegou seu celular e, após alguns momentos de hesitação, digitou uma mensagem para Rafael. Doutor Azambuja, aqui é Helena Vidor. Gostaria de marcar uma consulta para discutir questões legais sobre reprodução assistida. A resposta chegou quase imediatamente. Olá, Helena. Claro, será um prazer ajudar. Que tal um café no boteco Nossa Casa amanhã às 15 horas? O ambiente é mais informal e podemos conversar com calma. O boteco Nossa Casa era um charmoso café no bairro Cidade Baixa, longe dos lugares que ela costumava frequentar com Tiago. Talvez fosse exatamente isso que ela precisava, se distanciar dos ambientes que carregavam tantas memórias. No dia seguinte, Helena chegou alguns minutos antes do combinado. O café tinha um ar acolhedor, com suas paredes de tijolos à vista e plantas pendendo do teto. Rafael já estava lá, vestindo uma camisa azul clara e calça social, uma versão mais casual do homem que conhecera no simpósio. Helena, que bom que veio. Ele sorriu, levantando-se para cumprimentá-la. Espero que não se importe com a escolha do lugar. Achei que seria mais confortável para uma conversa desse tipo. Foi uma ótima escolha, ela respondeu, sentando-se. É reconfortante estar em um lugar onde não preciso manter aparências. Enquanto tomavam café, Rafael explicou detalhadamente todos os aspectos legais da reprodução assistida independente. Falou sobre direitos, documentação necessária, questões de registro e guarda. O mais importante, ele enfatizou, é que você tenha absoluta segurança jurídica em todas as etapas do processo, principalmente considerando sua situação atual de divórcio. Helena apreciou a maneira direta e profissional com que ele abordava o assunto, sem julgamentos ou pena. Era refrescante depois de meses de olhares condescendentes e cochichos nos corredores da faculdade. Sabe, Rafael, ela disse após um momento de silêncio, quando decidi ter filhos sozinha, pensei que seria um caminho solitário. Mas nos últimos dias, tenho encontrado mais apoio do que imaginava. O sorriso dele foi gentil. Às vezes, quando tomamos decisões corajosas, o universo conspira a nosso favor. E você está tomando uma decisão muito corajosa, Helena. A tarde passou rapidamente enquanto discutiam os próximos passos. Rafael ofereceu-se para preparar toda a documentação necessária e fazer a interface com a clínica da doutora Kern. Sua experiência e conhecimento transmitiam uma segurança que Helena não sentia há muito tempo. Quando se despediram, o sol já se punha sobre Porto Alegre, pintando o céu com tons de rosa e laranja. Helena caminhou até seu carro sentindo uma leveza que há muito não experimentava. Tinha dado o primeiro passo concreto em direção a seu sonho de maternidade. E pela primeira vez, sentia que não estava sozinha nessa jornada. Em casa, enquanto organizava os documentos que Rafael havia solicitado, seu celular vibrou com uma mensagem. Era uma notificação do Instagram. Tiago havia postado uma foto em um restaurante luxuoso, acompanhado de uma mulher que ela reconheceu como Carolina Kliman, uma juíza federal conhecida nos círculos jurídicos da cidade. Surpreendentemente, a foto não a afetou como teria acontecido algumas semanas atrás. Fechou o aplicativo e voltou sua atenção para os papéis à sua frente. Seu futuro estava ali, naqueles documentos que representavam não um fim, mas um novo começo. O outono em Porto Alegre pintava as ruas com tons de vermelho e dourado, enquanto Helena caminhava pelos jardins do Hospital Moinhos de Vento. Era uma manhã importante. Seu primeiro procedimento de inseminação estava marcado para daqui a algumas horas. Os últimos meses haviam sido intensos, com consultas médicas, exames e preparação hormonal. Nervosa? A voz familiar de Rafael a surpreendeu. Ele estava parado próximo à entrada do hospital, segurando 2 copos de café. Um pouco, ela admitiu, aceitando o café. Não esperava te ver aqui tão cedo. Achei que você poderia querer companhia. Ele sorriu,
um gesto que havia se tornado cada vez mais frequente em suas interações. Além disso, preciso garantir que toda a documentação legal esteja em ordem. Nas últimas semanas, Rafael havia se tornado mais que apenas seu advogado. Entre reuniões para discutir documentos e encontros casuais para café, uma amizade natural havia florescido. Ele tinha o dom de fazê-la se sentir segura e compreendida, sem jamais ultrapassar os limites profissionais. Enquanto subiam para o andar da clínica, Helena pensava em como sua vida havia mudado. O divórcio estava quase finalizado, e ela havia recuperado seu espaço no apartamento, redecorado agora com cores mais vibrantes. Suas aulas na faculdade continuavam sendo seu porto seguro, e seus alunos haviam se mostrado surpreendentemente apoiadores. A doutora Kerr nos recebeu com seu habitual sorriso acolhedor. "Bom dia. Vejo que você trouxe reforços hoje", ela comentou, olhando para Rafael. "O Dr. Azambuja está aqui para garantir que todos os documentos estejam em ordem", Helena explicou, embora soubesse que sua presença significava muito mais que isso. Durante a consulta final antes do procedimento, a médica explicou novamente todos os detalhes. Helena ouvia atentamente, seu coração batendo um pouco mais rápido a cada explicação. O momento que tanto havia sonhado estava finalmente chegando, mesmo que de uma forma completamente diferente do que imaginara anos atrás. "Helena", Rafael chamou sua atenção quando ficaram sozinhos na sala de espera. "Você tem certeza que não quer que eu ligue para sua família? Sua mãe poderia vir de Gramado." Ela balançou a cabeça. "Não, está tudo bem. Eles ainda estão processando todas as mudanças. Prefiro esperar um pouco mais." O relacionamento com sua família havia se tornado complicado após o divórcio. Seus pais, tradicionalistas do interior, ainda não compreendiam totalmente sua decisão de ter um filho sozinha. "Mas você tem um emprego tão bom, Helena", sua mãe dizia ao telefone. "Logo aparece outro pretendente." Uma enfermeira apareceu na porta. "Senhora Vidor, estamos prontos para começar." Rafael apertou levemente sua mão. "Estarei aqui quando terminar." O procedimento foi mais rápido e menos desconfortável do que Helena imaginava. Enquanto repousava na sala de recuperação, seus pensamentos vagavam para o futuro. Como seria sua vida daqui a alguns meses? Como seria ser mãe solo? "O mais difícil já passou", a doutora Kern comentou entrando na sala. "Agora é esperar 2 semanas para o teste. Seus exames estão ótimos, Helena, e escolhemos um doador com características muito compatíveis. Temos boas chances." Quando finalmente foi liberada, encontrou Rafael ainda na sala de espera, trabalhando em seu laptop. "Não precisava ter ficado", ela disse, embora secretamente aliviada por sua presença. "Eu sei", ele respondeu simplesmente, guardando o computador. "Que tal um almoço? Você precisa se alimentar bem agora." Eles escolheram um restaurante tranquilo no bairro Auxiliadora, longe dos locais frequentados pela elite jurídica da cidade. Enquanto comiam, conversaram sobre tudo, menos sobre o procedimento. Um alívio para Helena, que precisava dessa distração. "Soube que seu ex-marido vai se casar novamente", Rafael comentou casualmente, embora seus olhos estudassem cuidadosamente sua reação. Helena assentiu, surpreendendo-se com sua própria calma ao receber a notícia. "Sim, com a juíza Kleeman. O anúncio saiu no Coluna Social do 0 Hora ontem. E como você está se sentindo com isso?" Ela pensou por um momento, mexendo em sua salada. "Honestamente, em paz. É como se aquela parte da minha vida já fosse um capítulo encerrado. Hoje, dei início a um novo capítulo totalmente meu." Rafael sorriu, aquele sorriso gentil que ela havia aprendido a apreciar. "Você é uma mulher extraordinária, Helena. Nunca duvide disso." O resto do almoço transcorreu em uma conversa leve, e quando se despediram, Helena sentiu uma onda de gratidão por ter encontrado um amigo tão presente nesse momento crucial de sua vida. Em casa, deitada em seu sofá, ela acariciou seu ventre, imaginando-se naquele exato momento, uma nova vida poderia estar começando ali. Seu telefone vibrou. Era uma mensagem de Rafael. "Lembre-se de descansar. Se precisar de qualquer coisa, estou a uma ligação de distância." Helena sorriu para o telefone, sentindo uma sensação estranha no peito, algo entre gratidão
e algo mais que ela ainda não estava pronta para nomear. Por enquanto, focaria apenas em seu sonho de maternidade. O resto, o tempo diria. A notícia do casamento de Tiago Bertolucci e Carolina Kliman ocupava uma página inteira do caderno social do Zero Hora. Helena folheava o jornal distraidamente em sua sala na faculdade, seus olhos percorrendo as fotografias do evento realizado no salão nobre do Country Club. Era estranho ver seu ex-marido sorrindo ao lado de sua nova esposa, ambos cercados pela nata da sociedade gaúcha. Professora, a voz de sua orientanda a trouxe de volta à realidade. Podemos discutir o projeto de pesquisa? Helena sorriu, guardando o jornal. O trabalho era seu melhor antídoto contra pensamentos inquietantes, especialmente agora, durante a tensa espera pelo resultado do procedimento de inseminação. Após a reunião com a aluna, Helena decidiu caminhar até o Café do Porto, um charmoso estabelecimento próximo à faculdade. O lugar estava relativamente vazio àquela hora da tarde, mas uma voz familiar chamou sua atenção. "O processo está correndo normalmente", era a voz de Rafael, sentado em uma mesa afastada com uma mulher que Helena reconheceu como sendo a Dra. Kern. "Mas precisamos garantir que toda a documentação esteja impecável." Helena hesitou, não querendo interromper o que parecia ser uma reunião profissional. No entanto, Rafael a avistou e acenou, convidando-a a se juntar a eles. "Helena, que coincidência boa!" A Dra. Kern sorriu. "Estávamos justamente discutindo alguns protocolos da clínica. O Dr. Azambuja tem nos ajudado a atualizar nossa documentação legal." A conversa fluiu naturalmente para outros assuntos, e Helena se surpreendeu com o quanto se sentia confortável na companhia dos dois profissionais que haviam se tornado tão importantes em sua jornada. "Como está se sentindo?" a médica perguntou discretamente quando Rafael se afastou para atender uma ligação. "Ansiosa", Helena admitiu. "Cada dia parece uma eternidade." "É normal, mas tente se distrair, fazer coisas que goste. Ainda temos uma semana até poder fazer o teste." Quando Rafael retornou, seu semblante estava sério. "Era do fórum", ele explicou. "Aparentemente, seu ex-marido está questionando alguns termos do acordo do divórcio." Helena sentiu seu estômago afundar. "Como assim? Pensei que tudo estava resolvido." E estava. Mas ele contratou um novo advogado e está tentando rever a questão do apartamento. Rafael hesitou antes de continuar. "Helena, acho que deveríamos discutir isso com mais calma. Que tal jantarmos hoje? Posso explicar melhor a situação." A Dra. Kern se despediu, deixando os dois sozinhos para discutir os detalhes legais. Combinaram de se encontrar mais tarde no restaurante Del Barbieri, um lugar discreto no bairro Cidade Baixa. O restaurante tinha uma atmosfera acolhedora, com suas paredes de pedra e iluminação suave. Helena chegou primeiro e escolheu uma mesa mais reservada. Quando Rafael chegou, trazia uma pasta com documentos. "Não queria trazer mais preocupações neste momento", ele começou, "mas você precisa estar preparada. Tiago está alegando que o apartamento era um bem anterior ao casamento." "Mas isso não é verdade", Helena protestou. "Compramos juntos, tenho todos os documentos que provam isso." "Eu sei, e é exatamente por isso que não estou preocupado. Mas..." Ele hesitou. "Tem algo mais. Parece que alguém comentou sobre seu tratamento de fertilidade e isso chegou aos ouvidos dele." Helena sentiu o sangue gelar. A ideia de Tiago sabendo sobre sua tentativa de engravidar a deixava profundamente desconfortável. "Ele não pode fazer nada quanto a isso, pode?" "Absolutamente nada", Rafael garantiu, sua mão tocando levemente a dela sobre a mesa. "Você é uma mulher solteira, independente, fazendo um procedimento totalmente legal. Toda a documentação está impecável." O toque de Rafael, embora breve, enviou uma corrente elétrica pelo braço de Helena. Ela retirou a mão discretamente, subitamente consciente da intimidade do momento. "Desculpe", ele murmurou, percebendo seu desconforto. "Às vezes me esqueço que sou seu advogado." "Não, Helena começou, mas foi interrompida pelo garçom trazendo os pratos que haviam pedido. O jantar prosseguiu em uma conversa mais profissional, discutindo estratégias legais e próximos passos. Mas havia algo diferente no ar. Uma tensão sutil que nenhum dos dois ousava reconhecer.
Quando se despediram já tarde da noite, Helena se pegou pensando em como Rafael havia se tornado uma presença constante em sua vida. Era mais que um advogado, mais que um amigo, mas seria prudente permitir que esses sentimentos crescessem, especialmente agora, com a possibilidade de uma gravidez e todas as complicações com Tiago? Em casa, deitada em sua cama, Helena acariciou seu ventre, como havia feito todas as noites desde o procedimento. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Rafael. Não se preocupe com Tiago. Estou aqui para proteger seus interesses. Descanse bem. Helena sorriu para o telefone, mas não respondeu. Algumas fronteiras, ela decidiu, precisavam permanecer intactas, pelo menos por enquanto. O consultório da doutora Kern estava silencioso naquela manhã de segunda-feira. Helena segurava o exame de sangue em suas mãos trêmulas, relendo os números pela 10ª vez, como se pudessem mudar a qualquer momento. Os níveis estão bem mais altos que o normal, a médica comentou, um sorriso enigmático em seu rosto. Vamos fazer uma ultrassonografia para confirmar minhas suspeitas. Helena deitou-se na maca, seu coração batendo tão forte que parecia querer sair do peito. A tela do aparelho de ultrassom permanecia escura, esperando revelar seu segredo. Ah, exatamente como eu imaginava. A doutora Kern sorriu ainda mais. Helena, olhe aqui. Ela apontou para 2 pequenos pontos na tela. São 2 sacos gestacionais. Você está esperando gêmeos. O mundo pareceu parar por um instante. Gêmeos? Helena sussurrou, as lágrimas começando a embaçar sua visão. Gêmeas, na verdade. Pela posição dos sacos gestacionais, são 2 embriões separados, muito provavelmente meninas. Helena cobriu a boca com as mãos, completamente dominada pela emoção. 2 filhas. Não apenas uma, mas 2 pequenas vidas crescendo dentro dela. Era mais do que havia sonhado, mais do que havia ousado esperar. Saindo da clínica, ela pegou seu celular. A primeira pessoa que pensou em ligar foi Rafael, mas hesitou. Nas últimas semanas, desde aquele jantar no Del Barbier, eles haviam mantido um distanciamento profissional cuidadoso. Em vez disso, discou o número de sua mãe. Mãe, você está sentada? Do outro lado da linha, em Gramado, Dona Beatriz Vidor escutou a notícia em silêncio. 2 netinhas? Ela finalmente falou, sua voz embargada. Oh, Helena, eu sei que você não aprovava o modo como... Shhh, sua mãe a interrompeu. Isso não importa mais. São minhas netas e eu já as amo. Vou até Porto Alegre ainda esta semana. Aquela aceitação inesperada fez Helena chorar novamente. Enquanto caminhava pelo parcão, observando as famílias que passeavam, imaginou-se ali, em alguns meses, empurrando um carrinho duplo. Seu telefone tocou. Era Rafael. Helena, acabei de receber os documentos atualizados da clínica. Parabéns. Ela sorriu ao telefone. Obrigada, Rafael. São 2 meninas. 2? Ele riu. Você nunca faz nada pela metade, não é? A tarde passou em um turbilhão de emoções e telefonemas. Sua irmã mais nova prometeu vir de Florianópolis para ajudar com o quarto dos bebês. Algumas colegas da faculdade, ao saberem da notícia, já começaram a planejar um chá de bebê. No final do dia, sentada em sua varanda com uma xícara de chá de camomila, café estava agora fora de questão, Helena contemplava como sua vida havia mudado em apenas algumas semanas. O apartamento que Tiago ainda tentava disputar na justiça já não parecia mais tão importante. Suas filhas eram sua única preocupação agora. Seu celular vibrou com uma mensagem. Era uma foto do pôr do sol sobre o Guaíba, enviada por Rafael, com uma mensagem. Para as 3 mulheres mais fortes que conheço. Helena sorriu, permitindo-se pela primeira vez em muito tempo sentir algo além da gratidão por seu advogado. Talvez depois que a poeira baixasse, depois que suas filhas nascessem, um movimento em seu ventre ainda plano a trouxe de volta ao presente. Era cedo demais para ser um chute, provavelmente apenas sua imaginação, mas mesmo assim, pousou a mão sobre a barriga. Oi, minhas pequenas, sussurrou. Mamãe está aqui. Na manhã seguinte, ao chegar à faculdade, Helena notou os olhares e cochichos nos corredores. A notícia de sua gravidez gemelar já havia se espalhado, e com ela as inevitáveis especulações. Quem seria o pai?
como Tiago reagiria. Era um assunto quente nos círculos sociais de Porto Alegre, mas Helena manteve a cabeça erguida, concentrando-se em suas aulas e em seus planos para o futuro. Durante o intervalo, recebeu uma mensagem da doutora Kern com o primeiro ultrassom. 2 pequenas manchas que, para ela, já eram o mundo inteiro. Professora, uma aluna a abordou após a aula. É verdade que serão gêmeas? Helena sorriu, pousando instintivamente a mão sobre o ventre. Sim, são 2 meninas. Que máximo! A jovem exclamou. Vai ser tipo aquele filme Onde Estão as Mulheres, sabe? 3 mulheres fortes, independentes. Helena riu da comparação, mas algo nas palavras da aluna tocou seu coração. Sim, seriam 3 mulheres fortes, 3 Vidor enfrentando o mundo juntas. Em casa, começou a fazer listas. Precisaria de 2 de tudo. 2 berços, 2 carrinhos, 2 cadeirinhas. O apartamento precisaria de adaptações e o quarto de hóspedes seria transformado em quarto de bebê. Sua vida estava prestes a mudar completamente e, pela primeira vez em muito tempo, ela estava genuinamente feliz com uma mudança. O outono cedia lugar ao inverno em Porto Alegre e Helena, agora com 12 semanas de gestação, preparava-se para sua primeira audiência desde a descoberta da gravidez. O processo movido por Tiago sobre o apartamento ainda corria e ela precisava comparecer ao foro central. Não se preocupe, Rafael a tranquilizou enquanto caminhavam pelos corredores do tribunal. Temos toda a documentação que prova que o apartamento foi comprado durante o casamento. Helena ajustou o blazer que já começava a ficar justo. Sua barriga ainda não estava muito visível, mas suas formas já começavam a mudar. Ao virarem o corredor, deram de cara com Tiago e Carolina. O encontro foi como um choque elétrico. Tiago, impecável em seu terno italiano, parou abruptamente ao vê-la. Seus olhos imediatamente focaram na pequena saliência de sua barriga, e Helena viu algo passar por seu rosto. Surpresa, confusão, talvez até mágoa. Helena, ele cumprimentou secamente, sua voz controlada. Carolina, ao seu lado, manteve uma expressão neutra, profissional. Tiago, doutora. Cleman, Helena respondeu com igual formalidade, grata pela presença firme de Rafael ao seu lado. Dentro da sala de audiências, o juiz examinou a documentação apresentada por ambas as partes. Rafael apresentou os contratos de compra e venda, extratos bancários e todos os documentos que provavam que o apartamento havia sido adquirido durante o casamento. Excelência, o advogado de Tiago argumentou. Meu cliente possui documentos que comprovam que a entrada do imóvel veio de sua herança familiar, que corresponde a apenas 15% do valor total, Rafael contra-argumentou. Os outros 85% foram pagos durante o casamento, com recursos do casal. A audiência prosseguiu, mas Helena percebeu que Tiago estava distrado, lançando olhares furtivos em sua direção. Durante um intervalo, ela o flagrou cochichando algo com seu advogado que parecia tentar acalmá-lo. Ao final, o juiz decidiu manter o acordo original do divórcio, reconhecendo o direito de Helena sobre o apartamento. Foi uma vitória, mas Helena sentia que algo maior estava por vir. Suas suspeitas se confirmaram quando, ao saírem do fórum, Tiago os alcançou no estacionamento. Então é verdade? Ele perguntou, sua voz tensa. Você está grávida? Helena respirou fundo, sentindo a mão de Rafael tocar levemente seu braço em apoio. Sim, Tiago. Estou esperando gêmeas. O rosto dele empalideceu. Gêmeas? Mas como? Quando? Isso não é da sua conta, Rafael interveio, sua voz firme mas controlada. Não é da minha conta? Tiago riu sem humor. Depois de 5 anos tentando ter filhos, de repente ela está grávida de gêmeas? Quanto tempo depois do nosso divórcio, Helena? Ou foi antes? Não se atreva, Helena respondeu, sua voz tremendo de raiva. Você não tem o direito de insinuar nada. Você, que se recusou a fazer os exames por orgulho, que me culpou por anos. Helena. Carolina apareceu, tocando o braço de Tiago. Vamos, temos aquela reunião no tribunal. Mas Tiago parecia não ouvir. Quero fazer um teste de DNA quando elas nascerem. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena sentiu como se todo o ar tivesse sido sugado de seus pulmões. Foi Rafael quem respondeu.
Não há necessidade de teste de DNA, Tiago. As meninas são fruto de inseminação artificial. Temos toda a documentação legal, incluindo a escolha do doador anônimo. Se você quiser levar isso à justiça, fique à vontade. Mas sugiro que poupe a todos de um constrangimento desnecessário. Helena observou o rosto de seu ex-marido passar por várias emoções: choque, confusão, vergonha e, finalmente, compreensão. Carolina o puxou gentilmente pelo braço, sussurrando algo em seu ouvido. Vamos, Helena. Rafael a guiou até seu carro. Você precisa descansar. No caminho para casa, Helena permaneceu em silêncio, processando o encontro. Não esperava que Tiago reagisse daquela forma, muito menos que exigisse um teste de DNA. Você está bem? Rafael perguntou suavemente. Estou, ela respondeu, surpreendendo-se por ser verdade. Sabe, por anos eu me culpei, me senti menos mulher porque não conseguia engravidar. E agora eu sei que o problema nunca foi meu. E minhas filhas, elas são minhas, apenas minhas. Rafael estacionou em frente ao prédio dela. Você é incrível, Helena. E suas filhas terão muito orgulho da mãe que tem. Ela sorriu, sentindo as bebês se moverem como se concordassem. Obrigada, Rafael, por tudo. Naquela noite, deitada em sua cama, Helena refletiu sobre como a vida dava voltas. Um ano atrás, estava presa em um casamento infeliz, sentindo-se inadequada e incompleta. Agora, estava grávida de gêmeas, dona de seu próprio espaço e mais forte do que nunca. Seu telefone vibrou com uma mensagem de sua mãe. Filha, já comprei as primeiras roupinhas das minhas netas. Tudo em dobro. Anexo, uma foto de minúsculos vestidos rosa e lilás. Helena sorriu, acariciando sua barriga. Suas filhas teriam todo o amor do mundo, mesmo sem um pai presente. E talvez, apenas talvez, também teriam um Rafael em suas vidas. O 6º mês de gestação chegou com o auge do inverno porto-alegrense. Helena observava sua barriga já proeminente no espelho do quarto, maravilhada com os movimentos constantes das gêmeas. Alice e Clara, os nomes que escolhera, já eram personalidades distintas mesmo antes de nascer. Uma mais agitada, sempre se mexendo, a outra mais tranquila, movendo-se em momentos específicos do dia. O apartamento havia se transformado nos últimos meses. O antigo escritório agora era um quarto de bebê em tons de verde água e lavanda, com 2 berços brancos cuidadosamente posicionados. Sua mãe, que passara a visitar quinzenalmente desde Gramado, havia ajudado com cada detalhe da decoração. Não muito rosa, Helena havia insistido. Quero que elas cresçam sabendo que podem escolher suas próprias cores favoritas. Em uma manhã particularmente fria, enquanto organizava as últimas aquisições para as bebês, a campainha tocou. Era Rafael, carregando uma caixa misteriosa e um buquê de flores do campo. São para comemorar o 6º mês, ele explicou, entregando as flores. E isto, ele colocou a caixa sobre a mesa da sala. É algo especial para as meninas. Dentro da caixa havia 2 pequenos ursos de pelúcia vestindo togas de formatura. Helena riu, emocionada. Já planejando o futuro acadêmico delas? Bem, com uma mãe professora de direito. Ele sorriu, seu olhar suave encontrando o dela. Nos últimos meses, a relação entre eles havia se transformado sutilmente. As reuniões profissionais haviam dado lugar a visitas casuais, mensagens diárias e um cuidado mútuo que ia além da amizade. Rafael havia se tornado uma presença constante em sua vida, participando das consultas médicas, ajudando com as compras para o bebê, sempre respeitando seu espaço e seu tempo. Como foi a última consulta? Ele perguntou, sentando-se no sofá, enquanto Helena preparava um chá. Tudo perfeito. Ela sorriu, acariciando a barriga. As 2 estão no tamanho ideal e a doutora Kern disse que estão em ótima posição. Naquele momento, uma das bebês deu um chute particularmente forte. Helena pegou a mão de Rafael e a colocou sobre sua barriga. Essa é a Alice, tenho certeza. Ela sempre faz isso quando ouve vozes conhecidas. O momento de intimidade foi interrompido pelo toque do celular de Helena. Era uma mensagem de sua colega da faculdade. Tiago e Carolina haviam anunciado que estavam se separando. Você viu? Helena mostrou a mensagem para Rafael. Sim, ouvi comentários no fórum.
ele respondeu cuidadosamente. Aparentemente, a pressão para ter filhos causou problemas no casamento deles também. Helena sentiu uma pontada de compaixão por Carolina. Conhecia bem a sensação de ser culpada pela infertilidade de Tiago. Espero que ela fique bem. Helena, Rafael começou, seu tom mais sério. Tem algo que preciso te contar. Tiago tentou entrar com um pedido de investigação sobre a inseminação artificial. Ela congelou. Como assim? Ele está alegando que quer garantir que todo o procedimento foi legal. Mas não se preocupe, ele acrescentou rapidamente, vendo sua expressão. O pedido foi negado imediatamente. Temos toda a documentação em ordem, e a clínica da doutora Kern é extremamente respeitada. Helena se levantou, caminhando até a janela. Lá fora, o céu cinzento de Porto Alegre parecia espelhar seus pensamentos turbulentos. Por que ele não pode simplesmente seguir em frente? Rafael se aproximou, parando ao seu lado. Talvez porque você seguiu, e está feliz, realizada, esperando 2 filhas, enquanto ele ainda está preso ao seu próprio orgulho, ela completou. O silêncio que se seguiu foi confortável, cheio de compreensão mútua. Rafael gentilmente tocou seu ombro, e Helena se permitiu apoiar-se nele, sentindo seu calor reconfortante. Sabe, ela disse depois de um momento, sempre imaginei que teria filhos dentro de um casamento tradicional, que precisaria de um marido para ser feliz, para ser completa. Mas agora você sabe que a felicidade vem em diferentes formas. Ele completou suavemente. Helena se virou para encará-lo, notando como seus olhos castanhos tinham um brilho especial quando a olhavam. Rafael, eu... Não precisa dizer nada, ele sorriu. Sei que agora seu foco são as meninas. E está tudo bem. Eu estou aqui, do jeito que você precisar. Naquele momento, ambas as bebês se mexeram, como se participassem da conversa. Helena riu, quebrando a tensão do momento. Acho que elas aprovam você. O resto da tarde passou tranquilamente, com Rafael ajudando a montar algumas peças do berço que ainda faltavam. Quando ele se despediu, já era noite. Obrigada pelos ursinhos, Helena disse à porta. E por tudo. Sempre. Ele respondeu simplesmente, seu sorriso dizendo mais que palavras poderiam expressar. Depois que ele saiu, Helena voltou ao quarto das bebês, organizando as últimas peças de roupa que sua mãe havia trazido. Os ursinhos de toga agora ocupavam um lugar especial na prateleira, observando o quarto com seus olhos de botão. Suas professoras vão adorar vocês, ela sussurrou para sua barriga. E quem sabe um dia vão seguir os passos da mamãe, ou do tio Rafael. A palavra tio soou estranha em seus lábios, como se não fosse exatamente o papel que ela via Rafael desempenhando no futuro. Mas por enquanto, isso também estava bem. Seu coração e sua vida já estavam cheios o suficiente com suas 2 pequenas milagres. O final do inverno trouxe consigo uma série de mudanças na vida de Helena. Entrando no 8º mês de gestação, ela havia reduzido sua carga horária na faculdade, mantendo apenas as orientações de mestrado e algumas aulas teóricas. Sua barriga avantajada já não permitia longas horas em pé, e as gêmeas pareciam particularmente ativas durante suas explanações sobre direito civil. Em uma tarde chuvosa, enquanto corrigia trabalhos em casa, Helena recebeu uma visita inesperada. Carolina Kliman estava parada à sua porta, elegante como sempre, mas com uma expressão diferente da juíza severa que todos conheciam. "Posso entrar?" ela perguntou, sua voz mais suave que o habitual. "Precisamos conversar." Helena hesitou por um momento, mas algo no olhar de Carolina a fez acenar positivamente. Conduziu a visitante até a sala, onde se sentaram. "Sei que minha visita é inesperada", Carolina começou, "mas após tudo o que aconteceu, senti que precisava vir. Você merece saber a verdade." Helena ajeitou-se no sofá, sentindo as bebês se moverem inquietas, como se sentissem sua atenção. "Que verdade?" "Tiago", Carolina respirou fundo. "Ele fez os exames. Foi uma exigência minha para tentarmos ter filhos e... bem, o resultado confirmou o que você provavelmente já suspeitava." O silêncio pesou entre as 2 mulheres. Helena sentiu uma mistura complexa de emoções. Validação, tristeza, uma ponta de raiva antiga. "Por anos", Helena finalmente falou,
Ele me fez sentir como se eu fosse o problema, como se houvesse algo errado comigo. Ele fez o mesmo comigo, Carolina admitiu. Mas eu sou juíza, Helena. Estou acostumada a exigir provas. E quando os resultados chegaram, bem, foi o fim. Por que você está me contando isso? Porque ele está planejando algo. Ouvi-o conversando com seu advogado sobre contestar a documentação da sua inseminação. Ele está obcecado com a ideia de que você escondeu algo dele durante o casamento. Helena sentiu um calafrio. Mas isso é absurdo. Tenho todos os documentos, todos os exames. Eu sei, Carolina a interrompeu. E é por isso que estou aqui. Quero testemunhar a seu favor, se necessário. Tenho os resultados dos exames dele e posso provar que ele sempre soube da verdade, mas escolheu negá-la. Naquele momento, a campainha tocou novamente. Era Rafael, chegando para sua visita diária. Ele parou na porta, surpreso ao ver Carolina. Doutora Kliman, ele cumprimentou formalmente. Doutor Azambuja, ela respondeu levantando-se. Na verdade, já estava de saída. Apenas vim garantir que Helena estivesse preparada para o que pode vir. Depois que Carolina saiu, Helena contou tudo a Rafael. Ele ouviu atentamente, seu rosto se tornando mais sério a cada palavra. Isso explica muita coisa, ele comentou sentando-se ao lado dela. Recebi alguns documentos estranhos hoje no escritório. Tiago está tentando construir uma narrativa de que você o enganou durante o casamento. Mas isso é ridículo, Helena exclamou, sentindo as bebês reagirem à sua agitação. Como ele pode... Shhh, Rafael a acalmou, sua mão encontrando a dela. Não vamos deixar isso te afetar. Pense nas meninas. Como se respondessem, Alice e Clara se moveram em sincronia. Helena não pôde evitar um sorriso, mesmo em meio à preocupação. Sabe o que é irônico? Ela disse acariciando a barriga. Por anos sonhei em ter filhos com Tiago. Achei que seria a única maneira de ser feliz. Mas agora você está tendo 2 filhas, completamente suas. Rafael completou, seu polegar fazendo círculos suaves na mão dela. E tenho você, ela acrescentou suavemente, surpreendendo a ambos com sua franqueza. O momento foi interrompido pelo telefone de Rafael. Era seu assistente no escritório, informando sobre uma nova movimentação no processo. Tiago entrou com um pedido de investigação completa sobre o procedimento de inseminação. Ele informou após desligar. Está alegando que você pode ter usado o material genético dele sem autorização. Helena sentiu o sangue gelar. Mas isso é impossível. A clínica nem sequer... Eu sei, Rafael a tranquilizou. E agora, com o testemunho de Carolina e os exames dele, podemos acabar com isso de uma vez por todas. Naquela noite, depois que Rafael foi embora, Helena ficou um longo tempo olhando as fotos do último ultrassom. Suas meninas estavam perfeitas, crescendo fortes e saudáveis. Nada que Tiago fizesse poderia mudar isso. Seu celular vibrou com uma mensagem de Rafael. Não se preocupe. Amanhã mesmo vou protocolar nossa resposta com todos os documentos. Ele não vai conseguir perturbar sua paz. Helena sorriu para o telefone, sentindo uma onda de gratidão e algo mais, algo que vinha crescendo há meses, mas que agora, finalmente, ela estava pronta para admitir. Talvez fosse hora de deixar o passado para trás de vez e abrir seu coração para novas possibilidades. Suas pequenas danadinhas, ela sussurrou para a barriga. Vocês acham que a mamãe merece ser feliz de novo? As bebês responderam com chutes suaves, como sempre faziam quando ela conversava com elas antes de dormir. E pela primeira vez em muito tempo, Helena permitiu-se sonhar com um futuro diferente. Um futuro com suas filhas. E quem sabe, com um homem que as amava tanto quanto ela. A primavera em Porto Alegre chegou com uma explosão de ipês roxos. E Helena, agora no 9º mês de gestação, admirava as árvores floridas do Hospital Moinhos de Vento através da janela de seu quarto. Uma contração mais forte a fez segurar a grade da cama, enquanto a doutora Kern verificava os monitores. As meninas estão ótimas, a médica sorriu. Mas acho que elas resolveram que hoje é o grande dia. Helena assentiu, respirando fundo, como havia aprendido nas aulas de preparação para o parto. Sua mãe, que havia se mudado temporariamente para Porto Alegre nas últimas semanas, segurava sua mão, murmurando palavras de encorajamento.
Rafael está a caminho, Dona Beatriz informou, checando seu celular. Ele estava em uma audiência, mas já está vindo. As últimas semanas haviam sido intensas. O processo movido por Tiago sobre a inseminação artificial havia chegado ao seu ápice, com uma audiência decisiva marcada para a próxima semana. Mas as gêmeas, aparentemente, tinham outros planos. Helena! A voz de Rafael soou à porta, ainda vestido com sua toga da audiência. Seu rosto demonstrava preocupação e carinho. Vim assim que pude. Você está parecendo um juiz, ela brincou entre contrações, fazendo-o sorrir. A doutora Kern verificou novamente sua dilatação. Está progredindo bem. Logo vamos para a sala de parto. As horas seguintes passaram em um turbilhão de emoções e sensações. Helena oscilava entre momentos de intensa concentração durante as contrações e períodos de calma relativa, onde conseguia até mesmo conversar. Lembra do nosso primeiro café? Ela perguntou a Rafael durante um desses intervalos. No boteco nossa casa? Como poderia esquecer? Ele respondeu, enxugando sua testa com uma compressa fria. Foi quando percebi que você era a mulher mais corajosa que já conheci. Uma contração particularmente forte a impediu de responder. A doutora Kern entrou novamente no quarto, agora com uma expressão mais séria. Chegou a hora, ela anunciou. Vamos levar você para a sala de parto. Rafael, Helena chamou segurando sua mão. Fica comigo? Sempre, ele respondeu sem hesitar. Na sala de parto, tudo aconteceu rapidamente. Alice nasceu primeiro, anunciando sua chegada com um choro forte que ecoou pela sala. Clara veio 3 minutos depois, mais silenciosa, mas igualmente saudável. São lindas, Rafael sussurrou, suas mãos ainda entrelaçadas com as de Helena, enquanto as enfermeiras limpavam e pesavam as bebês. Helena mal podia acreditar quando finalmente colocaram suas filhas em seus braços. 2 pequenas versões suas, com bochechas rosadas e uma quantidade surpreendente de cabelos escuros. Bem-vindas, minhas amores, ela sussurrou, lágrimas escorrendo por seu rosto. Mamãe esperou tanto por vocês. O momento de paz foi interrompido por uma comoção no corredor. A voz de Tiago podia ser ouvida discutindo com a segurança do hospital. Eu tenho o direito de ver. Preciso ver essas crianças. Rafael se levantou imediatamente, sua postura mudando do amigo carinhoso para o advogado protetor. Fique aqui com as meninas. Vou resolver isso. No corredor, Tiago estava alterado, segurando um envelope amassado. Onde elas estão? Preciso ver. Preciso saber. Tiago! A voz de Carolina soou firme atrás dele. Ela havia chegado ao hospital assim que soube da confusão. Já chega. Você está fazendo o papel de tolo. Mas eu preciso saber, ele insistiu, sua voz quebrando. Essas crianças, elas poderiam ser... Não são. Carolina o interrompeu. E você sabe disso. Você sempre soube. Os exames que você fez comigo provam isso. Por favor, pare de se torturar e deixe Helena em paz. Rafael observava a cena em silêncio, pronto para intervir se necessário. Mas foi a doutora Kern quem deu o golpe final. Senhor Bertolucci, ela disse, sua voz profissional, mas firme. Como médica responsável pelo procedimento de inseminação artificial da senhora Vidor, posso garantir que seguimos todos os protocolos legais. As gêmeas são fruto de doação anônima, conforme toda a documentação que já foi apresentada em juízo. Se o senhor continuar perturbando minha paciente, serei forçada a chamar a polícia. Tiago pareceu murchar diante das palavras da médica. Seu rosto, antes contorcido de raiva e confusão, agora mostrava apenas derrota. Vamos, Carolina o guiou gentilmente pelo braço. Você precisa deixar isso para trás. Quando Rafael voltou ao quarto, encontrou Helena ninando as gêmeas, seu rosto sereno apesar do barulho no corredor. Está tudo bem? Ela perguntou suavemente. Está. Ele sorriu, sentando-se ao lado dela. Carolina o levou embora. Acho que finalmente acabou. Helena olhou para suas filhas, tão perfeitas e inocentes em seus braços. Sabe, por muito tempo eu pensei que precisava do Tiago para ser feliz, para ter uma família. Mas agora você tem sua própria família. Rafael completou, seu olhar cheio de amor ao observar as 3. Nossa família.
Helena corrigiu suavemente, surpreendendo a ambos com sua ousadia. Se você quiser. Rafael se inclinou, beijando sua testa com delicadeza. Não há nada no mundo que eu queira mais. 5 anos se passaram desde aquela primavera que mudou tudo. O apartamento no Moinhos de Vento, antes palco de tantas lágrimas e discussões, agora transbordava de risos e alegria. Alice e Clara, aos 5 anos, enchiam o lugar de vida com suas personalidades distintas, mas complementares. Helena observava suas filhas brincando no parcão numa tarde de domingo. Alice, a mais aventureira, escalava o trepa-trepa sob o olhar atento de Rafael, enquanto Clara, a estudiosa, sentava-se em um banco próximo, concentrada em seu livro de histórias. "Mamãe, olha!" Alice gritou do alto do brinquedo. "Estou quase chegando no céu." "Cuidado, meu amor," Helena respondeu, sorrindo ao ver como Rafael já estava posicionado para pegar a pequena se necessário. As gêmeas eram diferentes em personalidade, mas idênticas na aparência. Os mesmos cabelos escuros e olhos expressivos da mãe. Nos últimos anos, elas haviam se tornado conhecidas na faculdade de Direito, onde frequentemente acompanhavam Helena em suas aulas. "Tio Rafa," Clara chamou, levantando os olhos de seu livro. "Você pode ler essa parte para mim? Tem umas palavras difíceis." Rafael sorriu, sentando-se ao lado da menina. Nos últimos anos, ele havia se tornado muito mais que apenas o tio Rafa. Era uma presença constante, um porto seguro, um amor que havia crescido naturalmente, sem pressa ou pressão. O som de risadas familiares chamou a atenção de Helena. Seus pais se aproximavam, carregando sacolas do café favorito da família. Desde o nascimento das netas, eles haviam se mudado definitivamente para Porto Alegre, incapazes de ficar longe das pequenas. "Vovó!" As meninas gritaram em uníssono, correndo para abraçar Dona Beatriz. "Minhas princesas!" Ela sorriu, distribuindo beijinhos e docinhos. "Trouxemos aqueles pães de queijo que vocês adoram." A família se acomodou em um dos bancos do parque, compartilhando o lanche enquanto observavam outras famílias passando. De vez em quando, Helena notava olhares curiosos em sua direção. Mesmo após 5 anos, sua história ainda despertava interesse na sociedade porto-alegrense. Tiago havia se mudado para São Paulo após o nascimento das gêmeas. As últimas notícias davam conta de que ele havia finalmente buscado ajuda psicológica para lidar com suas questões de paternidade e orgulho. Carolina, que permanecera em Porto Alegre, ocasionalmente enviava notícias. Ela própria havia encontrado a felicidade em um novo relacionamento e estava esperando seu primeiro filho. "Mamãe!" Alice interrompeu seus pensamentos. "Conta de novo a história de como a gente nasceu?" Helena trocou um olhar cúmplice com Rafael. Era a história favorita das meninas, especialmente a parte em que o tio Rafa havia defendido elas e a mamãe como um verdadeiro príncipe moderno, nas palavras de Clara. "Bem," Helena começou, puxando as duas para seu colo. "Há muito tempo, a mamãe tinha um sonho muito grande no coração. O sonho de ser mamãe," Clara completou, já conhecendo a história de cor. "Isso mesmo. E mesmo quando parecia impossível, mesmo quando algumas pessoas diziam que não ia dar certo, a mamãe não desistiu. E aí o tio Rafa apareceu," Alice exclamou. Rafael riu, suas mãos encontrando as de Helena naturalmente. O anel de noivado em seu dedo brilhou sob o sol da tarde, uma surpresa que ele havia preparado no último aniversário das meninas. O tio Rafa apareceu. Helena sorriu, apertando sua mão. E junto com ele veio todo o amor do mundo. Amor suficiente para uma família inteira. "E agora a gente vai ter um irmãozinho," Clara anunciou orgulhosa, sua mão tocando a barriga ainda imperceptível de Helena. A notícia da gravidez, descoberta há apenas 2 semanas, havia sido recebida com festa pelas gêmeas. "Agora o tio Rafa vai ser papai de verdade," Alice havia declarado, fazendo os adultos rirem de sua inocência. "Ele sempre foi papai de verdade," Helena havia explicado. "Porque ser pai ou mãe não é só uma questão de sangue, é uma questão de amor." O sol começava a se pôr sobre Porto Alegre, pintando o céu com tons de rosa e laranja. As famílias começavam a deixar o parque, mas o pequeno grupo permanecia, saboreando a simplicidade do momento. "Sabia que eu sempre sonhei com isso?"
Rafael sussurrou para Helena enquanto as meninas brincavam com os avós. Com o quê? Uma família. Não da maneira tradicional, talvez, mas uma família cheia de amor, de histórias, de recomeços. Helena encostou a cabeça em seu ombro, observando suas filhas. Alice agora tentava ensinar Clara a subir no trepa-trepa, enquanto seus pais assistiam preocupados. Sabe o que é engraçado? Ela comentou. Por anos eu achei que estava perseguindo um sonho específico, ter filhos dentro de um casamento tradicional. Mas, na verdade, eu estava apenas procurando amor. E encontrei tanto amor. Rafael beijou sua testa suavemente. E ainda tem muito mais por vir. No céu, as primeiras estrelas começavam a aparecer. Clara apontou para uma particularmente brilhante, fazendo um pedido em silêncio. Alice logo se juntou à irmã, e logo toda a família estava olhando para o céu, cada um com seus próprios sonhos e desejos. Mas para Helena, não havia mais nada a pedir. Seu coração estava completo, transbordando de um amor que havia chegado de maneiras inesperadas, provando que a felicidade nem sempre segue os caminhos que planejamos. Ali, cercada por sua família, suas filhas, seus pais e o homem que havia entrado em sua vida no momento exato em que ela mais precisava, Helena finalmente entendeu. Às vezes, é preciso que alguns sonhos se desfaçam para que outros, ainda mais bonitos, possam nascer.